Bom dia para você, bom dia para sua família. Seja bem-vindo aqui na Rede Vida de Televisão, o canal da família. E olha, a gente está começando agora a Palavra do Cardeal, que é esse nosso encontro semanal com Dom Odilo Scherer, arcebispo de São Paulo. Cardeal Dom Odilo. Bom dia, Dom Odilo. Bom dia, Padre Juarez. Um bom domingo. Bom domingo para o senhor. Bom Vocês domingo. também, um bom domingo e agora um bom encontro nesse nosso programa. Hoje é o 6º domingo do tempo comum, né? Já estamos no meio de fevereiro, já 16 de fevereiro hoje. 6º domingo do tempo comum. E o evangelho é Lucas, capítulo 6, versículo 17. Depois nós temos o versículo 20 a 26. Mas é interessante que é o mesmo sermão, que Jesus faz na montanha, né? Mas agora faz com Lucas num lugar que não é na montanha, mais baixo agora, né? Onde Lucas bota o sermão descendo da montanha, né? Sim, é o início da grande pregação de Jesus. De fato, em São Mateus, o Sermão da Montanha é colocado mais ou menos como o grande ensinamento em confronto com Moisés. Isso dá o grande ensinamento ao povo. Moisés no Monte Sinai e Isso. Jesus naquele monte. E em São Lucas, porém, o sermão inicial da sua vida pública se dá na planície. Tem um outro significado pelo fato de ser na planície, que pode ser dito, né? A vida do dia a dia é a planície, né? Dia a dia. E Jesus se mistura com a planície, com as realidades, né, do chão da vida humana. Né? E ali pronuncia essas belas palavras das bem-aventuranças, que justamente devem orientar e iluminar a nossa vida no chão de cada dia, onde há tantas contradições e tudo mais, e onde justamente o ensinamento das bem-aventuranças aparece como a beleza da vida cristã, da vida nova daqueles que aderem a Jesus Cristo, aderem ao reino de Deus. As bem-aventuranças de Lucas é interessante que ela tem além das bem-aventuranças, tem os ais também, né? Ai de vós, né? Isso. Ai de vós, ricos, ai de vós que agora tendes fartura, ai de vós, né? Que agora rides, né? Tem essa admoestação a mais ali, né? De fato, isso aparece só em São Lucas. As bem-aventuranças são felizes de vocês. Isso. Os ais diz cuidado, ou em outras palavras, infelizes de vocês, né? De fato, ai de vocês, ou ai daqueles, se, quando, né? Isso. São advertências. São advertências contrapostas às bem-aventuranças, né? Os ais são o contrário das bem-aventuranças. Né? Então, quem vive de acordo com as bem-aventuranças é feliz e tem a promessa da felicidade. Quem vive o contrário das bem-aventuranças tem que estar atento que corre o risco de ser infeliz, isto é, de ser condenado, né? De perder a vida, a salvação. Odilo, uma das coisas comuns e é interessante que abre a bem-aventurança é a bem-aventurança feita aos que vivem como pobre e até aos pobres mesmo, né? Aliás, Lucas fala bem-aventurados os pobres, né? Não só os que têm espírito de pobre. Mateus tem mais espírito de pobre, do jeito de pobre, né? E Lucas diz claramente os pobres, né? E, aliás, todo o Evangelho de São Lucas valoriza muito os pobres. Isso, interessante. Então, aqui é uma coisa bem interessante, como os pobres, enquanto pobres, são valorizados. Os teólogos diriam que os pobres são um lugar teológico, né? Ou seja, os que vivem como pobres, enquanto tais, eles têm um olhar privilegiado de Deus por eles. E não adianta, se nós não gostamos, mas é Deus quem gosta, né? Quem diz assim, mas Deus é injusto. Não, porque Deus seria injusto. Mas os pobres são pobres por tantas razões, né? Mas sobretudo os pobres não têm nada. O pobre tem que confiar, o pobre tem que pedir, o pobre sofre, o pobre está muitas vezes no abandono, o pobre não tem como garantir-se para o seu futuro, né? Então,
Jesus diz, bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus. O reino de Deus, o reino dos céus, é para os pobres em primeiro lugar. Não é que os outros não o possam ter também, claro que sim. Mas os pobres, Deus tem um olhar privilegiado pelos pobres. Sempre fala assim, a gente para chegar a Deus, a gente precisa passar pelo pobre, É impressionante, né? Impressionante isso. Depois, o contato genuíno com os pobres ensina muito para a gente. É verdade. Eu acho fantástico quando a gente encontra um pobre, tantos encontramos pela rua, nas esquinas e tal, pedem alguma coisa, a gente dá alguma coisa, eles enchem a gente de bênçãos. Sim, eles abençoam. Deus te abençoe, Deus te dê em dobro, Deus te ajude, Deus te dê saúde. É verdade. Olha, você ser abençoado pelo pobre é bom, viu? É muito bom, é verdade. Dom Odilo, vamos falar do jubileu, a gente está quase, mas eu queria mais uma vez, a gente está vivendo esse tempo do jubileu, eu queria perguntar para o senhor sobre a questão, as pessoas às vezes marcam o jubileu e somente por um ato quase que, vou dizer com todo respeito, mas quase que um ato mágico de atravessar a porta. Mas o jubileu não é um atravessar de um portal, não é atravessar a porta. É um sentir todo esse movimento, tudo que está acontecendo esse tempo, né, Dom Odilo? Exato. A porta é um símbolo, então ela por si mesma não realiza nada. Isso. Né? É um sinal, eu passo por esta porta, mas esta porta me lembra de Cristo. Que ele Cristo é a porta, né? Eu sou a porta. Se alguém quer entrar na vida, deve entrar por mim. Por isso mesmo, entrar pela porta é parte do jubileu, mesmo que neste ano Porta Santa só tem em Roma. Né? Nas igrejas pelo mundo todo não tem Porta Santa. Mesmo assim, entra-se pela porta, né? Das igrejas onde se vai fazer peregrinação. Permanece o simbolismo de entrar pela porta. Mas isto nos deve lembrar entrar por Cristo. Então, este simbolismo nos deve levar a Cristo, a lembrar de Jesus Cristo e a voltar-nos para Ele, né? Voltar-nos para Ele para podermos entrar por Ele e estar com Ele, para entrar na vida, senão nós não entraremos na vida. Agora, o jubileu é um conjunto de realidades. Primeiro, o jubileu é um momento, um ano todo de comemoração, de alegria, um ano de graça. Um ano de muitas graças, um ano de a gente se voltar especialmente para Deus, de conversão, de penitência também. É um ano de renovação da vida cristã, por isso de voltar e lembrar os compromissos da vida cristã. Por isso parte das peregrinações, sempre parte das peregrinações, renovar as promessas do batismo, né? Como renovar os compromissos da vida cristã e a profissão de fé, o crer em Deus Pai. Então, o jubileu é este tempo de graça, tempo especial de salvação, em que também nos são concedidas graças especiais, como a graça da indulgência, da remissão dos pecados, se nós fazemos aquilo que é previsto para obter a indulgência. Dom Odilo, dá a bênção para a gente terminar então esse nosso momento. Pois bem, vivamos bem este ano jubilar, na esperança, renovando a vida cristã e redescobrindo as razões da nossa esperança, os motivos bonitos, altos da nossa esperança. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.